Provérbios é um livro que nos ensina muito sabedoria, nos ensina muito a trabalhar, né, com esse membrozinho aqui dentro, que é a língua. O trenzinho perigoso, você mata ou você dá vida com ela. Porque a palavra de Deus, ela é bem clara, principalmente no versículo 3, que foi o que eu marquei. Que a boca que fala demais, ela paga um preço. Vamos com a evangelista Beth, com uma palavra rápida aos nossos corações, aquilo que Deus colocou no coração dela em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Tá frio? Eu tô de cobertor hoje. Ai, não resisti a pegar meu blusão. Falei, Bruna, tá frio demais. E olha, eu vim falando com a pastora no carro. Só o Senhor Jesus para tirar a gente de casa. É ou não é? Porque se tivesse uma festa, um churrasco, irmãos, eu não ia não. Eu ia faltar. Porque olha, só para adorar a Deus, porque é o único que merece essa adoração. Porque esse frio, misericórdia. Amados, abra a sua Bíblia em Provérbios 13. Apenas um versículo. Eu vou dar uma lidinha acho que no primeiro e no segundo. Que tem a ver um pouco até com o que a pastora deu aí uma pincelada, né? Vocês não vieram de manhã e ganharam aí uma aula extra. Muito chique isso. Foi perfeito o culto de manhã, né? O ensinamento. Eu acho que nós, servos de Deus, devemos sim conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Como a pastora disse, já há um tempo o pessoal já está querendo tirar de circulação a Bíblia, né? Porque ela incita contendas. Essa é o que estão falando. Por quê? Porque ela vai contra as coisas que o mundo, né, está trazendo para nós. Então nós temos uma palavra verdadeira para várias mentiras lá fora. Então, geralmente a multidão quer vencer apenas um, né? Então é um mundo contra Deus e isso é perigoso. Mas a gente tem que estar firmado pela palavra para poder vencer dia após dia toda essa mentira aí fora. Amém? Provérbios capítulo 13, diz assim: o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. É uma reflexão que o Senhor trouxe ao meu coração sobre palavra pela palavra. Provérbios é um livro que nos ensina muito sabedoria, nos ensina muito a trabalhar, né, com esse membrozinho aqui dentro, que é a língua. O trenzinho perigoso, você mata ou você dá vida com ela. Porque a palavra de Deus, ela é bem clara, principalmente no versículo 3, que foi o que eu marquei. Que a boca que fala demais, ela paga um preço. Então nós temos que colocar frutos do Espírito, como foi citado aqui antes. Eu tenho trabalhado muito, amados, na minha vida, os frutos do Espírito. Porque eu sempre fui uma pessoa muito de resposta rápida, sabe? Fala pra mim, eu já resolvia. Na palavra, muitas vezes falava errada, no tempo errado, né? Dava discussão e achava que estava certa. Mas depois que eu comecei a conhecer a palavra de Deus, que eu comecei a colocar ela no meu dia a dia, eu vi o quanto Deus mudou o meu pensamento acerca das palavras. Hoje eu sou uma mulher que eu penso para falar. Hoje pode me ofender, Vivi. Eu não retruco. Eu não retruco, muitas vezes eu não discuto. Eu só ouço, irmã Vanilda. Aqui no Espírito Santo, né? Já fala para você. Não é momento de falar. Porque se a boca abre no momento errado, é perigosíssimo. Porque a palavra, ela não volta atrás. Quando você insulta uma pessoa, ofende uma pessoa, ou calunia uma pessoa, não tem como voltar atrás, amados. Ela é como se fosse uma faca.
As pessoas hoje, elas querem falar, elas querem ofender. Eu vejo muitas discussões e me vejo lá no passado, pastora. O quanto eu fiz errado em usar esse membro-língua erradamente. Me arrependo de muita coisa que eu falei. Me arrependo, já perdi perdão, já fui perdoada, porque eu sinto que o Senhor já me perdoou de muita coisa. Já pedi perdão a pessoas que eu ofendi. E falo sempre para o Senhor, traz a minha memória, se houver ainda algo que eu tenha que pedir perdão. Então nós precisamos trabalhar com a palavra como se fosse uma semente. E hoje eu te pergunto, a semente que sai da sua boca é uma semente de vitória? De prosperidade, de coisas boas? Ou é de derrota? É de coisas ruins? É de morte? Nós temos que saber o que nós estamos falando. Eu coloquei aqui 3 princípios bíblicos que está em Gálatas 5:22. Eu coloquei a longanimidade, a fé e a temperança, que já foi falado aqui. Longanimidade é a pessoa que pratica, é longínquo, né? Ela ouve mais e fala menos. Essa pessoa, ela tem uma sabedoria. Porque já chegou a conversar com alguém que você vai falar e a pessoa fala mais do que você? Aí você para de falar. Você fala, eu queria tanto desabafar com a irmã Stephanie, mas ela tem mais problema do que eu. Vou ficar com o meu problema, né, Vivi? Você volta para casa vazia, triste. A amiga não ouviu, o pastor não ouviu, os obreiros, né, a irmã não ouviu. Você fala, queria tanto falar com o evangelista. Eu tinha muito esse defeito. Quando a pessoa ia falar algo para mim, pastor, eu contava uma história todinha. Depois eu passava, nossa, ela queria falar algo para mim. Já aconteceu isso comigo. Então busco muito de Deus a longanimidade. Hoje consigo ouvir mais do que falar. E isso é só através da palavra. Tem aqui também a fé. A fé é uma coisa grandiosa, que você consegue chegar mais perto de Deus quando você tem fé. A fé é confiar em Deus, a confiança, a credibilidade que Deus tem na tua vida. Qual é o nível de credibilidade que você tem em Deus? Será que você tem tido fé o suficiente para enfrentar esses dias difíceis que foi pregado aqui hoje? Para esse dia mau que vai vir? Para esse tipo de povo que está aí no mundo? Porque, como a pastora disse, foi pregado há 2000 anos sobre o que está acontecendo hoje. E nós estamos fazendo o quê? Nós ficamos dormindo muito tempo, está na hora de acordar. Essa semana alguém perguntou para mim, mas vai pregar a verdade, vai pregar sobre a vinda de Jesus de novo, né? Porque todo mundo prega. Quantos anos a pastora não escuta? Desde criança. Mas nós temos que ter a convicção de que temos que continuar pregando. Porque se a minha mãe foi educada, ela me educou, ela passou para frente o que ela aprendeu. Certo? Então nós, como servos de Deus, estamos aqui para aprender mais da palavra de Deus. Porque quando tiver os filhos, quem já tem que estar instruindo. O casal, a irmã Stephanie e o irmão Noelson não tem filhos ainda. Quando tiver, tem que estar instruindo na palavra. Então tem que estar ouvindo, guardando no coração para ensinar. Porque mesmo que vier o pai, a mãe, o vô, a avó a falecer, foi pregado a palavra. Aquela semente que foi plantada por aquelas palavras de vida em abundância, que Jesus voltará, que Jesus vai fazer, que tem que renunciar, aquilo que você foi pregando para sua família e para sua geração futura, ela vai permanecer. Porque no mundo nada permanece, mas a palavra é para sempre. A Bíblia fala, é ou não é? Não sou eu que estou falando que a palavra de Deus é para sempre. Mas a palavra de Deus é para sempre se ela for colocada dentro do coração. Nós temos que ter a plena convicção de que nós confiamos em Deus, de que nós estamos aqui confiando e dando credibilidade no poder dele. A terceira coisa é a temperança. Eu acho muito importante essa parte, que é a qualidade de alguém que tem equilíbrio em suas atitudes e ações. Ser uma pessoa moderada, comedido, que mede as suas ações e palavras antes de praticar. Então medir o que vai falar. Como eu disse no começo, muitas vezes eu fui incitada a responder rapidamente e dei respostas que
Até eu fiquei chateada. Então imagina quem está ouvindo, amados. Eu sempre fui uma mulher muito sanguínea, muito ignorante. É assim que se fala, né? Pessoa ignorante, qualquer coisa já explode. Sou italiana dos dois lados, pai e mãe. Então eu fui criada por uma geração de pessoas agressivas. Pessoas que resolviam tudo no grito, na pancada. Minha mãe teve 6 filhos comigo. Um era doente, que era o mais velho, doente mental, paralítico. E depois ela teve mais 5. Imagine o sofrimento. Só eu e a minha irmã Edna, nós temos 10 meses de diferença. Eu fiz 50 anos em maio, ela faz em julho agora 50 anos. Nós temos 10 meses de diferença, amados. Então para esta mulher, italiana, sanguínea, brava, ter 6 filhos, 1 retardado e 5 pequenos, não foi fácil para ela nos criar. Mas uma coisa minha mãe ensinou, princípios. Ela foi bruta, mas foi uma mulher íntegra, nos deu educação e nos colocou uma coisa muito importante: amor. Por mais que tivesse agressividade, ela tinha uma mãozona maior do que a minha, ela só dava de soco. Mas eu não acho ruim, porque talvez ela não tivesse me dado soco quando eu era criança, eu não estaria com os princípios que eu tenho guardado no meu coração, de ser uma pessoa respeitosa. Mas tinha esse defeito de tudo responder, porque minha mãe sempre foi muito, como ela falava, ela mesma dizia, bocaluda, pessoa que tem a boca grande. E a palavra de Deus diz que não é para ter essa boca aberta, que quando você abre para falar demais, você peca contra Deus até. Então no começo do meu ministério, quando eu me afastei e voltei, que todas conhecem a história, eu murmurei demais. Eu acho que eu cheguei até a blasfemar contra Deus, de tanta coisa que eu falava, sem entendimento vivi. Mas a palavra de Deus, ela está para isso, para nos ensinar. E Gálatas, eu amo essa palavra 5:22. Eu vou nos frutos do Espírito sempre ler. Porque sempre quando eu sinto que o meu equilíbrio está começando a balançar, é lá que eu vou. Espera que eu estou precisando de Gálatas hoje. Espera que eu estou precisando me temperar hoje. Porque sempre quando você começa a querer aprender algo de Deus, Satanás vai enviar os seus enviados para poder te testar. Porque essa é a arma dele, ele gosta de testar o servo de Deus. Vou ver se ela tem mesmo temperança. Deixa eu ver se ela está mesmo com paciência. Deixa eu ver se ela confia em Deus. Ele vai trazer tudo ao contrário, amados. E nós temos que estar andando contra essa maré. Os filhos de Deus, eles não podem entrar na maré e ficar ali, ó. Ah, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Como diz a música do mundo. Não, não tem que deixar a vida te levar. Quem domina o jeito de viver é você mesmo. Se a gente tiver domínio próprio, Vivi, a gente consegue vencer coisas e pessoas, atitudes, situações. Nós conseguimos vencer. Como é bom quando você tem um equilíbrio emocional. Eu acho que as irmãs todas já tiveram, de resolver uma situação calada. Já aconteceu isso com vocês? De resolver uma situação difícil, mas naquele momento você se cala. Aí sabe quem fala? Deus. Quando você se cala, Deus fala. E o Espírito Santo te justifica nessa terra. Então não precisa abrir a boca. E abra sua boca para apenas agradecer. Está no tempo mal? Agradece. Está chorando? Agradeça. Está triste com alguma coisa no seu emprego? Agradeça. Você vai ver como o inferno ele é estraçalhado com o sentimento de gratidão. Porque o inimigo vai dizer, está acontecendo tudo no emprego dela está tudo desmoronando e ela está sendo grata. Você confunde o inferno. E eu te pergunto nessa noite, você já confundiu o diabo hoje? Está na hora do crente confundir o diabo. Não ficar confuso, porque a esperança não é confusão. Quando esperamos em Deus, nós não ficamos confusos. Mas quando nós aprendemos a confundir o nosso inimigo, ele perde campo. Amém? Somente isso que eu queria falar com você. Então você vai usar as palavras hoje para você abençoar a tua casa, o teu lar, a tua família, a tua empresa e todos mais que você tem na sua vida. Amém? Deus abençoe a todos e agradeço a oportunidade.